Olá, nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre o papel do Estado na economia, né? Um tema altamente controverso, né? E tem muitos aspectos aí, muitas coisas para falar, né? Então vamos ver por onde eu começo, né? São tantas emoções, né? Vamos começar falando um pouquinho sobre os espaços em que o Estado tem um papel importante, né? Que eu enxergo um papel importante, né? Primeiro na parte de desenvolvimento tecnológico, né? E aí sendo bem pragmático, né? Quando a gente olha a história, a gente vê que grandes saltos tecnológicos tiveram a participação do Estado, né? Especialmente nas situações em que havia necessidade de se tomar muito risco, né? Claro que com isso eu não estou dizendo que a iniciativa privada não faz inovações tecnológicas, pelo contrário, a iniciativa privada é muito competente para isso. Mas tem alguns casos em que o tamanho do risco envolvido é tão grande que o Estado precisa participar, e muitas vezes ele que é o tomador total do risco, né? Basta lembrar, inclusive, das grandes expedições marítimas, né? Quando eles construíam caravelas e barcos para dar a volta ao mundo, para comprar especiarias na Índia para vender na Europa, né? Aquele tamanho de risco era tão gigantesco que se não fossem os estados nacionais, né, participando e construindo as frotas e se associando à iniciativa privada, nada daquilo teria sido possível, né? Claro que houve uma articulação muito interessante ali entre Estado e setor privado, né? Inclusive de indústria de seguros, de capitais que tinham um forte interesse em lucrar com o movimento e os estados que queriam conquistar espaços e territórios, né? Mas enfim, esse é um exemplo bem antigo, por assim dizer, né? Mas tem inúmeros, né? Eu gosto muito dos exemplos do governo americano, né? Tenho lido muito sobre história dos Estados Unidos. Aliás, tem esse livro que eu vou deixar indicado aqui recente, que é o Concrete Economics, do Brad DeLong e do Cohen, que é um livro maravilhoso que mostra um pouco o papel da política econômica do Estado americano no desenvolvimento econômico dos Estados Unidos, né? E ali ele cita vários exemplos até do desenvolvimento do forno micro-ondas, né, que veio de um resultado não esperado da Raytheon, né, que é aquela empresa contratada, grande contratante do Pentágono, né, do governo americano, quando eles estavam desenvolvendo umas coisas para radar, e sem querer o fulano deixou lá, acho que uma pipoca, o milho que virou pipoca, um sorvete que derreteu, alguma coisa assim, e ele reparou que os raios, né, que eram emitidos por aquele radar poderiam ser utilizados de maneira comercial, e daí veio o forno micro-ondas, né? Mas tem vários exemplos, né? Na NASA, inclusive, as coisas, roupas de astronautas que foram desenvolvidos no projeto que levou o homem para a Lua, né? Quem analisa muito bem isso daí é a Mariana Mazzucato, né? No livro dela, O Estado Empreendedor. E o exemplo clássico dela é o iPhone, né? Que o governo americano desenvolveu o GPS para navegação da Marinha, que foi um desenvolvimento basicamente militar, da internet também, que foi um mecanismo de proteção ou de construção, de interligação de bases americanas de uma maneira mais robusta, né? E sem querer eles desenvolveram a internet, né? Então, todos esses exemplos a gente vê que o Estado tem um papel muito importante ao tomar riscos que muitas vezes o setor privado não tem interesse porque são riscos gigantes, né? Depois que a tecnologia é descoberta, depois que as coisas avançam, inclusive até sem querer, né? O setor privado entra e explora aquilo com uma ineficiência incrível, né? Faz a sua mágica, como diz o Brad DeLong nesse livro dele, né? Outro exemplo que eu gosto é do Concorde, né? Que os caras inventaram fly-by-wire, freio de carbono, um monte de coisa que foi necessária para voar aquela velocidade que o Concorde voa, e isso daí acabou gerando um monte de coisa positiva, né? Que os economistas chamam de externalidade positiva, por exemplo, para a Airbus, para toda a indústria de aviação, né? Então, número um, o papel do Estado na inovação tecnológica e para tomar riscos, né? Todo mundo elogia a iniciativa privada, eu mesmo sou fã, mas muitas vezes a iniciativa privada não tem culhão para tomar risco tão grande, né? Como o Estado é meio que, entre aspas, opera a fundo perdido, né? Como se fosse um private equity, na visão do Dan Roderick, muitas vezes ele toma riscos que empresários e indivíduos não tomariam, especialmente na parte de desenvolvimento tecnológico, né? Outro papel fundamental do Estado é equalização de oportunidades, né? O sistema capitalista é maravilhoso para produzir e gerar riqueza, mas ele vai muito mal na parte de distribuição e de justiça social, né? Eu gosto de encarar isso de uma maneira mais técnica, né? O sistema capitalista ele é um sistema cheio de retornos crescentes de escala e de todos os outros tipos. Então, quem é rico tende a ficar mais rico e quem é pobre continua ali pobre porque tem falta de oportunidades, né? Então, ele é um sistema que, vamos dizer assim, reforça ou retroalimenta o status quo, né? Então,
Quem é rico ou filho de rico vai ficando cada vez mais rico, aquelas gerações vão passando a riqueza uns para os outros e os filhos têm cada vez mais oportunidade, melhores escolas, melhores faculdades, melhores oportunidades de investimento, melhores oportunidades de emprego, de relações sociais. E quem obviamente nasce pobre na favela tem pouquíssimas oportunidades, né? Mal tem saúde e educação. Então é muito difícil para quem tem menos oportunidades competir com quem tem muita oportunidade. Então o nivelador básico disso é o Estado, não tem jeito. Com política de redistribuição de renda. É um pouco a brincadeira do draft da NBA que eu falo, né? Na NBA, o time mais forte, que teve o melhor desempenho no campeonato, sempre é o último a escolher os novos jogadores que vêm do college, né? As novas revelações de basquete. Por quê? Isso é uma maneira de reequilibrar ou rebalancear o sistema, né? Se você deixar o time mais forte sempre escolher o melhor jogador que vem dos colleges, esse time mais forte sempre vai ficar em primeiro, ou a tendência é que ele sempre fique em primeiro. Então, o sistema da NBA tem um mecanismo muito interessante, em que os mais fracos têm a oportunidade do first pick, ou seja, eles escolhem as grandes revelações, e, portanto, eles têm chance de reconstruir seu time de uma maneira mais competente, né? E isso traz um equilíbrio para o campeonato que é saudável e a NBA funciona muito bem, né? Então, essa visão que eu tenho do Estado de reequilibrador do sistema, ou de, vamos dizer assim, de promotor das oportunidades é fundamental. Até o John Stuart Mill era um cara que defendia muito isso, né? O Estado deve promover e equalizar as oportunidades. E a gente sabe que o sistema capitalista ele é extremamente injusto do ponto de vista de oportunidades. Ele é um sistema muito, muito desequilibrado e que tem um alto reforço constante, né? Então o Estado é uma espécie de ele insere uma espécie de feedback negativo, né? Tirando um pouco de quem concentrou demais e dando oportunidade para quem teve o azar, entre aspas, de nascer numa posição menos privilegiada. Então essa é a segunda função que eu acho chave. Estado produtor eu não gosto. Aí é uma visão muito comunismo, União Soviética, eu acho que não funciona muito bem. Eu não quero dizer com isso que o Estado será necessariamente ineficiente ao produzir, né? A gente tem um exemplo, por exemplo, a Singapore Airlines, que é uma empresa pública, ou a própria Emirates de Dubai, se não me falha a memória, também que são empresas altamente eficientes, todo ano ganham o prêmio de melhor empresa aérea do ano. Empresa de petróleo, a Petrobras durante muito tempo foi uma empresa de excelência no Brasil também. Mas, via de regra, a pressão competitiva do sistema privado produz empresas mais eficientes, né? Então, o Estado como produtor não acho que é uma boa ideia, né? E a própria ideia do centralizador, do planejador central da União Soviética, isso daí acho que é um grande erro, né? O sistema fica todo desequilibrado, o sistema de mercado ele é muito mais eficiente, né? O sistema de preços coordena e aloca de maneira infinitamente superior do que um planejador central e várias estatais produzindo. Apesar de que a China está aí também para mostrar um contra-exemplo disso, né? Tem muitas empresas eficientes estatais chinesas também, né? Mas, de novo, via de regra, eu acho que o mercado faz melhor esse papel de produtor de bens e serviços, né? Estado como regulador macroeconômico, sem dúvida. Aí é uma visão bem keynesiana, né? Que uma economia capitalista em geral tem problemas de coordenação, né? Aliás, o Keynes ele queria justamente evitar o avanço do comunismo, né? Essa era uma das grandes preocupações dele, né? Então, a ideia de que o Estado pode ser um coordenador macroeconômico eu acho muito importante, né? Em períodos de grandes crises, de recessão, a administração do que os economistas chamam de política macro é fundamental, né? Quando os consumidores não querem gastar, estão com muito medo, muita aversão ao risco, os empresários não querem investir e a economia vai afundando naquela espiral negativa, o papel do Estado como estabilizador, especialmente fazendo investimento público, é muito importante, né? Então eu acho que há um espaço sim de coordenação de política macroeconômica, né? Claro, usando política fiscal, política cambial, política monetária nos momentos certos e calibrando isso de maneira adequada, né? Não é farra do boi, não é para sair gastando, fazendo gasto público, nada disso. É uma questão de tentar fazer um manejo de demanda agregada bem na linha keynesiana, né? Dos keynesiano clássico, né? Para tentar, enfim, manter a economia mais próxima do pleno emprego e não deixar a economia descambar para situações de bolha ou crises e depressões. Pouco do que fizeram o Bernanke e o próprio Paulson, né, lá depois da crise de 2008. Né? E até o Trump agora, com déficit fiscal de $1 trilhão, apesar de que eu acho que ele está exagerando um pouco. Então essa terceira função do Estado, de coordenador macroeconômico, acho muito importante. E, para concluir, a função de indutor do desenvolvimento econômico. Aí, de novo, não acho que o Estado tem que produzir diretamente, mas acho que ele tem que induzir a iniciativa privada, ele tem que se articular com a iniciativa privada
para buscar avanços tecnológicos, avanços de sofisticação produtiva e tentar direcionar a iniciativa privada para produzir coisas mais sofisticadas e para aumentar a eficiência. Então, aí eu diria que seria uma regulação estatal no sentido de promover eficiência, né, de forçar as economias, especialmente de países pobres e emergentes, para ir para o mercado mundial, para conquistar mercados mundiais. Né? O grande exemplo de sucesso do século XX é a Ásia. O Estado coreano praticamente obrigou as empresas coreanas a venderem para o resto do mundo, a conquistarem o mundo. Né? As empresas coreanas que não conseguiam conquistar mercados no mundo, o Estado deixava quebrar, tirava subsídios, cortava todos os subsídios, crédito e direcionado assim por diante. Então esse é um papel fundamental, acho que é esse de induzir a transformação estrutural da economia no sentido de aumento de sofisticação produtiva. Claro que usando o mercado, né? O Estado tem que usar o mercado para promover o desenvolvimento econômico. Tem um risco clássico disso daí, que aconteceu na América Latina e muito no Brasil, que é o risco de captura. Então o Estado, ao tentar proteger alguns setores para que eles se fortaleçam e dar subsídios para que eles fiquem mais fortes, acaba criando empresas e empresários que se dedicam a manter a proteção, né? O que a gente chama da capturação. Né? Eles capturam a agência reguladora e, em vez do empresário ir para o mundo, saltar para o mundo e conquistar mercados no mundo e aumentar a eficiência, ele direciona todos os recursos dele para manter essa proteção, manter essa tarifa, e aí produz o que os economistas chamam de rent seeking. Né? Ele fica buscando rendas fáceis no mercado interno protegido, e obviamente que esse não é o caminho. Então o Estado, indutor de desenvolvimento econômico, ele tem que a todo momento prestar atenção nisso, se preocupar com isso. Mas obviamente que eu não sou a favor daquela visão naiva, né, inocente de que deixa que o mercado resolve. Né? O mercado, ele é, especialmente num país pobre e emergente, ele é incapaz de sozinho dar esses saltos tecnológicos e conquistar esses mercados mundiais que os países precisam para se desenvolver. Né? Então, de maneira resumida, são esses 4 papéis que eu enxergo. Né? Estado ajudando no desenvolvimento tecnológico, promovendo redistribuição de renda no sentido de aumentar oportunidades, coordenação macroeconômica, sem dúvida, e indutor de desenvolvimento econômico. Então a gente está falando aqui de tarefas do Estado que são essenciais, mas que sempre são articuladas com a iniciativa privada. Né? Sempre dependem da iniciativa privada. Todos os casos de sucesso que a gente vê de países que se desenvolveram e ficaram ricos foram casos de articulação bem feita entre setor público e setor privado. Ninguém deu certo só na base do setor público estatal, comunismo, coisas do gênero. Ninguém deu certo só na base do sistema privado, puro e simples. Né? Sempre teve uma articulação virtuosa e até no sentido de simbiose, né, de mutualismo, né, entre o setor privado e o setor público. Tá bom? Isso, obrigado.